As pessoas, presidente, não são só negacionistas na área da saúde, são negacionistas do Estado de Direito e devem ser responsabilizadas e serão responsabilizadas. Os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes parecem ter consolidado suas convicções em relação às explosões causadas pelo indivíduo suicida na Praça dos Três Poderes. Eles afirmam que o incidente não é um evento isolado e já apontam acusações à direita, rotulando-os como pessoas de alta periculosidade, fanáticos e culpando os seguidores de Bolsonaro e as redes sociais. O ministro Alexandre de Moraes foi além, afirmando que não se trata de um mero suicídio e, em uma generalização preocupante, declarou que essas pessoas são negacionistas do Estado de Direito e todas devem ser responsabilizadas. Segundo os ministros, o ataque destaca a importância de eliminar a possibilidade de anistia para os condenados pelos eventos de 8 de janeiro, além de destacar a urgência de regular as redes sociais. Veja. Esta pessoa acendeu mais um artefato, se deitou sobre ele e houve uma segunda explosão, causando-lhe morte imediata. Depois disso, a Polícia Judicial fez o primeiro isolamento do local. O episódio mostra o nível de periculosidade das pessoas com as quais estamos lidando. Esse episódio de ontem se soma ao que já vinha ocorrendo no país nos últimos anos. Em fevereiro de 2021, um deputado divulgou um vídeo com discurso de ódio, ofensas e ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal, num grau inimaginável de grosseria e incivilidade. Em outubro de 2022, um parlamentar, notório por esquemas variados, desrespeita a ordem do Supremo Tribunal Federal e ataca os policiais federais com fuzis e granadas. Disse que fazia isso em nome da liberdade. Em outubro de 2022, uma parlamentar persegue de arma em punho um cidadão que havia se manifestado criticamente, em tom, aliás, muito menos grave do que aquele a que todos nós vínhamos sendo submetidos. Ao longo dos meses de novembro e dezembro, após bloqueio de estradas, milhares de pessoas acamparam nas portas de quartéis por todo o país, pedindo desrespeito ao resultado das eleições e golpe de Estado. Muitos deles insuflados pela afirmação criminosamente mentirosa de que teria havido fraude nas eleições. No dia 8 de janeiro de 2023, milhares de pessoas, mancomunadas via redes sociais e com a grave cumplicidade de autoridades, invadiram e depredaram a sede dos três poderes da República. Relativamente a esse último episódio, algumas pessoas foram da indignação à pena, procurando naturalizar o absurdo. Não veem que dão um incentivo para que o mesmo tipo de comportamento ocorra outras vezes. Querem perdoar sem antes sequer condenar. A gravidade do atentado de ontem nos alerta para a preocupante realidade que persiste no Brasil. A ideia de aplacar e de deslegitimar a democracia e suas instituições, numa perspectiva autoritária e não pluralista de exercício do poder, inspirada pela intolerância, pela violência e pela desinformação. Reforça também e, sobretudo, a necessidade de responsabilização de todos os que atentem contra a democracia. Onde foi que nós nos perdemos nesse mundo de ódio, intolerância e golpismo? Como Vossa Excelência acaba de destacar, presidente, o ocorrido na data de ontem merece a atenção de todos nós. A explosão de um carro nas proximidades da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal e a tentativa de um homem que veio a falecer atingir a corte com explosivos configuram mais um ataque às instituições democráticas de nosso país. Em redes sociais, ao que se diz, o cidadão atacava o Supremo e difundia teorias da conspiração contra autoridades, deixando claras as suas intenções.
como Vossa Excelência acaba de fazer, a reconstrução histórica dos últimos acontecimentos nacionais demonstra que o ocorrido na noite de ontem não é um fato, infelizmente, não é um fato isolado. Muito embora o extremismo e a intolerância tenham atingido o paroxismo em 8 de janeiro de 2023, a ideologia rasteira que inspirou a tentativa de golpe de Estado não surgiu subitamente. Pelo contrário, o discurso de ódio, o fanatismo político e a indústria de desinformação foram largamente estimulados no governo anterior. Fruto de um sectarismo infértil, o radicalismo político graçou nas eleições de 2018, em uma campanha caracterizada pela ampla utilização das redes sociais para a difusão de ódio, ataques pessoais e fake news. Com o encerramento das eleições e a instalação de um novo governo em 2019, essa estratégia influenciou não apenas a comunicação oficial do Palácio, do Planalto, como também o discurso dos apoiadores, que radicalizaram o debate político mediante criminalização da oposição, desprezo à alteridade e ataques sistemáticos às instituições de controle que cerraram fileiras contra essas práticas, como a Justiça Eleitoral e a Suprema Corte. Símbolos e feriados nacionais foram sequestrados com objetivos eleitorais, a ponto de, em 2021, a comemoração do 7 de setembro ter sido utilizada para a realização de ameaças ao tribunal, como lembrou ontem o ministro Luiz Fux, a necessidade de enfrentamento que teve durante a sua presidência, incitando os cidadãos ao descumprimento de decisões judiciais. Não foram raras as manifestações públicas organizadas e fomentadas por apoiadores do ex-presidente da República para questionamento da confiabilidade das urnas eletrônicas e da justiça eleitoral. Um movimento que escalonou progressivamente, conforme as pesquisas de opinião apontavam chances concretas de vitória eleitoral do candidato de oposição. Entre nós, as investidas contra a democracia têm ocorrido explicitamente à luz do dia, sem cerimônia nem pudor. Condutas como as de ontem juntam-se a diversas outras já vivenciadas, como o disparo de fogos de artifício em direção ao tribunal, evento ocorrido ainda em 2020. O desfile de tanques no dia 7 de setembro. Pessoas inconformadas com o resultado eleitoral, acampadas em frente ao quartel-general do Exército e as inúmeras manifestações com líderes políticos e cidadãos levantando faixas e pedindo intervenção militar. Somo aqui também parabenizando a nossa Polícia Judicial, nossa corajosa e competente Polícia Judicial, a segurança que atuou ontem. Também, presidente, faço questão de parabenizar o trabalho conjunto que foi feito pela Polícia Federal, Polícia Civil do DF e a Polícia Militar. É um trabalho rápido e importantíssimo. E não poderia deixar, presidente, de lamentar a mediocridade de várias pessoas que continuam querendo banalizar um gravíssimo ato terrorista no mundo todo. Alguém que coloca na cintura artefatos para explodir pessoas é considerado um terrorista. Então, quero lamentar essa mediocridade das pessoas que, por questões ideológicas, querem banalizar, dizendo o absurdo que foi, por exemplo, um mero suicídio. Não, a nossa Polícia Judicial evitou que ele entrasse aqui para explodir. E na hora que ele seria preso, aí ele se explodiu. Lamentar essa mediocridade que também normaliza ou pretende normalizar um contínuo ataque às instituições. Essas pessoas, presidente, não são só negacionistas na área da saúde, são negacionistas do Estado de Direito e devem ser responsabilizadas e serão responsabilizadas. Na visão dos ministros, houve uma incitação direta
a violência contra o STF. E como previsto, esse incidente será utilizado em narrativas pela esquerda no Congresso Nacional e nas redações da velha mídia contra os parlamentares de direita, visando minar a possibilidade de anistia e silenciar as discussões sobre um possível impeachment do ministro Alexandre de Moraes, algo que vinha ganhando força no Congresso Nacional.